Deixa Satanás berrar o que ele quiser. O que prevalece é a vontade de Deus na sua história. Você crê nisso? Diz assim o texto, versículo número 2 do capítulo número 3. E era levado um homem coxo de nascença, ao qual o punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava para que lhe desse uma esmola. Feche a atenção. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro e não possuo prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, pôs-se em pé sobre os seus tornozelos e se firmava. E deu um salto, se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Feche a sua vida à vontade e tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia é muito poderosa e rica em seus conteúdos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que desde o princípio do seu ministério terreno de Jesus Cristo, ele sempre veio à terra caminhando para trazer restauração, transformação e libertação aos cativos. Observe quando Jesus inicia seu ministério, a Bíblia fala que ele vai começar reunindo os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. E sempre o intuito de Jesus, quando reúne os seus discípulos, sempre era em razão de orar e honrar a Deus sobre todos os momentos. Observe que Jesus nunca deixou de orar com os seus discípulos. É por isso que o intuito de Jesus, além de quando chegou no capítulo 5 do livro de Lucas, que ele encontra o barco de Pedro vazio, observe que tinha vários barcos em volta do barco de Pedro. Mas Jesus era um camarada tão assim, precioso, um cara tão formidável, que ele nunca vai no barco que é perfeito. Ele sempre procura o pior barco que tem na beira da praia. E isso me chama a atenção, porque tinha tantos barcos bonitos, mas a intenção de Jesus nunca foi olhar pela beleza exterior. Quando Jesus olha para a vida de Pedro, ele vê um cenário de derrota, de tristeza, de amargura e de aflição. Porque o texto diz que ele tenta pescar a noite toda e não consegue pegar nada. A frustração chega na vida de Pedro. E Jesus é especialista em dar cenário na vida de quem vive momentos de agonia. Observe que ele está na beira da praia lavando as redes. Ele pega o barco de Simão emprestado e começa a pregar. E no meio da sua pregação ele vai contando sobre o reino de Deus. E Pedro está ouvindo atentamente tudo aquilo que ele está falando. Só que de repente a Bíblia conta que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta para o mar. Imagina você ter pescado a noite toda e não ter pegado nada. Mas de repente Jesus chega perto de você e diz: sabe aquele lugar que você foi humilhado? Sabe aquele cenário que viveu de tristeza e derrota e não conseguiu pegar nada? É isso, é para lá que você vai voltar de novo, Pedro. Aí Pedro diz: mas Senhor, eu tentei a noite toda e só me frustrei. De repente eu imagino Jesus dizendo: ei, eu não perguntei como foi a tua noite. O que eu quero fazer na sua história, você vai esquecer o que você passou. Porque o que eu tenho para você a partir desse momento é uma história nova de vitória que eu estou escrevendo para a tua história. De repente Pedro diz: mas Senhor, eu tentei a noite toda e não peguei nada. Ele diz: pois é, você tentou, você agiu com as suas forças, mas a partir de agora não vai ser como você quer, a partir de agora vai ser como a minha palavra vai te orientar. Preste atenção, enquanto você está tentando com as suas forças,
força, nada está dando certo, mas descansa o teu coração, porque a palavra vai ser liberada ao teu favor nessa noite. Quem sabe você está tentando a noite toda, o mês todo e nada está conseguindo, mas eu venho com uma palavra do céu para te dizer: a partir de agora não vai ser do teu jeito, da tua força e muito menos da tua maneira. A partir de agora vai ser direcionado aquilo que Deus está determinando ao teu favor. O texto fala que ele lança, ele volta para o mar, e de repente Jesus diz: lança a rede. E o texto fala que lança do outro lado, porque o lado que ele tentou, ele não conseguiu nada. Mas quando a palavra é liberada, aquilo que era cenário de frustração se torna cenário de milagres. Observe que ele continua e faz a maior pesca da sua história. Eu não quero me reter nesse detalhe. Mas de repente Jesus vai dizer: Pedro, a partir de agora você não vai ser pescador de peixes mais, mas você vai ser um pescador de homens. Imagina, Júnior, a cabeça de Pedro. Mas o que tem a ver? Se eu sou pescador de peixe, como eu vou pescar homem? Eu não entendi, Jesus. De repente, Jesus disse assim: ei, você pesca peixe para levar para a morte, mas a partir de agora, Pedro, você vai tirar das trevas para levar para a maravilhosa luz. Ele estava dizendo: a partir de hoje, você não vai matar mais ninguém, mas você vai salvar aquele que estava perdido. Essa era a missão de Jesus, de mostrar para os discípulos que ainda há vida, que ainda há como restaurar aquilo que um dia foi perdido. Observe que Jesus começa agora a pregoar e ensinar os seus discípulos. Só que vai chegar um período na vida dos discípulos que eles vão dizer: Senhor, nós não entendemos o que é a oração, nós não sabemos como funciona a oração. De repente Jesus vai sentar com eles e vai dizer: eu vou te ensinar o que é uma oração. Jesus começa a mostrar para os discípulos a oração mais sincera e mais poderosa de toda a Bíblia Sagrada, que é a oração do Pai Nosso. Eles começam a entender o poder que tem a oração do Pai Nosso, porque para muitas pessoas a oração do Pai Nosso é uma reza qualquer, mas Jesus nos dá um segredo, que tudo aquilo que nós vamos pedir, se nós orarmos sincero, colocando primeira posição no reino de Deus à frente de qualquer coisa, o céu vai sempre se responsabilizar pelas nossas petições. Os discípulos começam a orar, mas eles oram sem fé, sem entender o poder que a oração tem nos seus efeitos. Aí Jesus vai dizer: quando vocês forem orar, não orem de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Quando vocês forem orar, orem crendo que já receberam aquilo que vocês pediram. Sabe qual é o nosso problema hoje? Oramos de qualquer jeito, oramos de qualquer maneira, e Jesus está dizendo: ei, não é de qualquer maneira que eu vou responder a tua oração. Se você não colocar primeiramente o céu como prioridade na tua vida, as tuas orações serão com palavras vãs, largadas ao vento. Aí os discípulos começam a entender o poder que tem a oração, e eles vão agora até o Getsemane. Jesus convida os 12 para orar com ele, mas no meio desses 12 ele tem 3 em particular, que ele tem uma intimidade a mais. Desculpe o que eu vou dizer, Jesus tem os seus preferidos no meio da igreja. Quem são os preferidos, irmão Samuel? São aqueles que buscam a face de Deus, são aqueles que chegam num culto de domingo como esse, o pau quebrando dentro de casa, o mundo querendo acabar com a alma dele, mas mesmo fraco ele continua insistindo na oração, dizendo: se a porta não se abriu hoje, eu não paro de clamar, porque eu sei que a minha resposta vai chegar. Se não chega domingo, vai chegar na terça. Se não chega na terça, vai chegar na quinta. Se não chega na quinta, eu continuo orando, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele não vai deixar eu perecer.
de